Bora iniciar o nosso vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que só está atrás do PSG no mundo entre os times com mais vitórias no ano de 2025. A equipe francesa tem 37 vitórias contra 36 do Flamengo. O Bahia com 34 e o Palmeiras com 32 são os principais perseguidores da dupla PSG e Flamengo. Quero falar agora sobre Filipe Luís. O técnico do Flamengo admitiu que foi alvo de uma proposta do Fenerbahçe, equipe turca que demitiu recentemente o José Mourinho. O Filipe Luís teve a oportunidade, como eu contei para vocês na semana passada, de praticamente multiplicar seu salário por 10. Ele ganha na casa dos 300 mil reais por mês no Fla e tinha em mãos uma oferta para ganhar 3 milhões de reais mensais na Turquia. Depois da vitória do Flamengo por 2-0 contra o Juventude em Caxias do Sul, Filipe Luís explicou a decisão de permanecer no rubro-negro, abre aspas para ele: quando outros clubes ligam, me deixa muito feliz, porque existe um reconhecimento do nosso trabalho, mas não é o momento de sair. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo tudo o que eu quero para minha vida. Obviamente que tenho um compromisso com esses jogadores e com o clube, e quero honrar, disse o Filipe Luís. O treinador do Fla sabe, obviamente, que tem em mãos a possibilidade de 2 títulos absolutamente plausíveis: Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro com 4 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, embora com um jogo a mais. Na Libertadores começa a decidir a fase de quartas de final a partir dessa semana contra o Estudiantes. Primeira partida no Maracanã, jogo da volta na Argentina, e o Flamengo é sim um dos favoritos ao título. Diante desse cenário, com a chance até de jogar um Intercontinental de Clubes, Filipe Luís pesou os prós e contras e decidiu permanecer na Gávea, decisão absolutamente acertada. O que pesa é o fato de ele não ter aceitado a renovação de contrato com o rubro-negro. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e o Flamengo tenta desde antes da Copa do Mundo de Clubes estender esse contrato. Até agora não houve acordo. Desde que se tornou técnico do time principal, no fim da temporada passada são 3 taças: campeão da Copa do Brasil, campeão do Carioca e da Supercopa. Copa do Brasil de 24, os outros 2 títulos ganhos em 2025. Quero falar agora sobre Arrascaeta, que segue sem renovar seu contrato, mas nunca brilhou como na temporada de 2025. Mesmo estando no mês de setembro, ele já se igualou à temporada mais artilheira da carreira, que era de 2019. Tanto nesse ano quanto em 2019, o Arrasca chegou a incríveis 18 gols marcados. Ele está a 6 gols de igualar a temporada com mais assistências. São 13 passes para gol nesse ano. Na temporada de 2022 ele conseguiu 19 passes para gol. A julgar pela ótima fase do meio atacante uruguaio, dá para imaginar que 2025 vai quebrar todos os recordes. Até porque nas últimas 7 partidas com a camisa do Flamengo, o Arrasca soma 5 gols e mais 5 assistências. Jogador que vive fase espetacular e que se cuidou bastante para jogar mais do que normalmente. Foram 43 partidas, 18 gols e 13 assistências na atual temporada. Ele é o artilheiro do campeonato, ele é artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro e um dos principais jogadores em atividade por aqui. Seu contrato se encerra em dezembro de 2026 e a tendência é que muito em breve o Flamengo chegue a um acordo para a prorrogação desse vínculo, pelo menos até 2028, com o Arrasca subindo para algo na casa dos 2 milhões de reais por mês de salário. Quarta colocação do São Paulo, o tricolor conseguiu um belo aditivo no seu contrato de valor fixo. Graças a aumentos de concorrentes, São Paulo assegurou da Superbet um contrato fixo de 78 milhões de reais por ano. Ele pode alcançar até 100 milhões de reais se metas forem batidas. Outra coisa legal desse contrato do São Paulo com a Superbet, que só acaba no ano do centenário, Tricolor, a partir de 2027, se beneficia de aumentos dos seus concorrentes. São Paulo e Superbet fizeram um acordo que prevê um cálculo entre aquilo que vão faturar Flamengo, Corinthians e Palmeiras. E essa média é que vai estipular quanto o São Paulo passa a faturar da Superbet a partir de 2027. Com os contratos atuais, só para você ter uma ideia, São Paulo já saltaria em 2027 de 78 milhões de reais por ano para 127 milhões de reais. Mas, nesse momento, o acordo tricolor assegura 78 milhões de reais. A terceira colocação, estamos no top 3, é ocupada pelo Palmeiras, que fechou o contrato com a Sporting Bet por 100 milhões de reais por ano.
muito, mas muito mais do que a Leila Pereira pagava por todos os espaços no uniforme palmeirense. Vale a lembrança de que até o ano passado, Crefisa e Fã eram donas do peito, da camisa, nas costas, dos shorts, enfim, todo o uniforme era da Leila Pereira, gastando 81 milhões de reais por ano. A Sporting Bet banca apenas pelo peito 100 milhões de reais por temporada. E é importante contar que recentemente o Palmeiras já andou recebendo ofertas de concorrentes da Sporting Bet, sugerindo até 150 milhões de reais. Segunda colocação do nosso ranking é ocupada pelo Corinthians, cujo acordo com a Esportes da Sorte lhe assegura 103 milhões de reais por temporada. São 3 anos de contrato ou 309 milhões de reais. A tendência é que a Esportes da Sorte não tenha vida longa no timão. Isso porque depois do patrocínio master fechado pelo Flamengo, de quem eu vou falar agora há pouco, Corinthians decidiu ir ao mercado em busca de um patrocinador disposto a pagar mais. E há nesse momento tratativas entre Corinthians e casas de apostas, pensando na possibilidade da venda dos name rights do seu estádio e também do patrocínio master numa venda casada. Um dos interessados é justamente a Betano, que certamente aumentaria essas cifras, esses atuais 103 milhões de reais por temporada a que tem direito o Corinthians. De pensar que durante anos o Corinthians tinha como patrocínio master vencimentos na casa dos 20 milhões de reais, a mudança foi absolutamente significativa. Para completar, deixa eu contar sobre a primeira colocação desse ranking, que é ocupada pelo Flamengo. O rubro-negro anunciou recentemente acordo com a Betano que lhe garante 268 milhões e 500 mil reais por ano. É um dos 5 maiores contratos de patrocínio master do futebol em todo o planeta, cifras absolutamente desproporcionais, muito acima do que praticado ao longo de todos os tempos. Só a título de curiosidade, se você somar os patrocínios do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo, segundo, terceiro e quartos colocados, você tem os times paulistas com cifras só um pouco superiores à do Flamengo, absolutamente sozinho. Se a comparação for com os times cariocas, você tem 55 milhões de reais do Botafogo, tem 52 milhões de reais do Fluminense e mais 47 milhões de reais do Vasco da Gama. Os três somados não chegam ou chega um pouco mais da metade do que fatura o Flamengo sozinho com a Betano. Isso tem tudo a ver com o tamanho da torcida, com a capacidade esportiva e o fato de o Flamengo estar sempre brigando por títulos. Importante dizer que esse acordo recentemente firmado entre Flamengo e Betano vai fazer com que vários outros times, especialmente Corinthians e Palmeiras, busquem melhorias em seus atuais contratos. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer dessas cifras todas quais te chamaram mais atenção, como é que você vê a chegada tão forte das bets no futebol brasileiro. E escreva, fique à vontade para usar espaço para comentário. Só peço que deixe like, se inscreva no canal. Bora falar agora sobre o Flamengo, que colocou fim a 2 tabus nesse domingo. Ao vencer o Juventude por 2-0 em Caxias do Sul, o Flamengo conseguiu, depois de 28 anos, vencer o Juventude nesse estádio. Jejum dos mais incômodos e meio malucos, né? Porque o Flamengo teve, especialmente nos últimos anos, enormes times contra o Juventude sempre capengando, brigando contra o rebaixamento ou na segunda divisão. Os gols da vitória desse domingo marcados, primeiro por Arrascaeta de cabeça em lindo cruzamento do Saul e o segundo de Emerson Royal na etapa final, nos minutos finais. Com o resultado, o Flamengo vai a 50 pontos e volta a abrir 4 de vantagem em relação ao Palmeiras. Essa vantagem havia sido diminuída com a vitória por 4-1 do Palmeiras contra o Inter nesse sábado. É importante contar que o Palmeiras tem um jogo a menos na comparação com o Flamengo. Outro tabu importante, o Flamengo pela primeira vez em sua história conseguiu numa mesma temporada ter 100% de aproveitamento nos jogos contra times gaúchos no Rio Grande do Sul. Vitória contra o Grêmio por 2-0, 2 vitórias contra o Inter por 2-0 e 3-1 e agora a vitória por 2-0 contra o Juventude. E esse Flamengo de Felipe Luiz e companhia já havia quebrado outro tabu na temporada ao vencer o Red Bull Bragantino em Bragança, algo que não acontecia há quase 3 décadas. Família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Cruzeiro, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do Flamengo. Então, se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like e inscreva-se no canal. Ativa também a notificação do maior clube brasileiro, que a gente está falando do rubro-negro carioca, o Flamengo todo poderoso, o malvadão. Combinado? Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Eu tava te zoando aí no início do áudio. Um grande abraço, tchau, fui. Uma trollagem, tropa.